volta ao último bloco do Antenados na Geral. Participe com a gente, mande a sua pergunta pelas redes sociais, que dá tempo ainda da gente colocar ela no ar. Dentro ainda desse assunto que a gente está debatendo sobre a questão, vou sair um pouco do âmbito político, mas ainda dentro desse âmbito, falando sobre homossexualismo, PL 122, que está em voga. Não sei se vocês ficaram sabendo ou leram na internet, que a Rede Globo, na novela agora Avenida Brasil, vai colocar uma personagem evangélica na qual o filho é homossexual. Vão aparecer nessa novela. Vocês enxergam como oportunismo? É inteligente deles, vai ganhar a audiência da galera para ver como é que vai ser esses conflitos de mãe e filho e tudo mais. Como é que vocês veem, às vezes agora a mídia, a Rede Globo pegando essa, vamos dizer, não briga, que ninguém está brigando, a igreja não está brigando com os homossexuais, não é isso. É uma briga em questão de nível de leis, até eu digo. Mas aí a Globo pega isso e está meio que espelhando para o Brasil. Não é briga de lei, ninguém está contra a lei, é mãe evangélica contra filho homossexual, é briga de igreja com a opção sexual da pessoa. Vocês acham que ele só joga a lenha na fogueira? Olha, se ele representasse uma figura onde uma família, onde a mãe evangélica, apesar de ter um filho homossexual, fosse a personificação do que nós pregamos verdadeiramente, genuinamente, ou seja, apesar de ter um filho gay, ela vai amar, ela vai cuidar, apesar de não concordar, ela vai ser exemplo para ele, eu diria, bênção. Mas te garanto que não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser uma carnificina. Ela vai levantar aquela bandeira dizendo que é aquelas crente fanáticas religiosas, vai colocar, vai expulsar de casa e vai dizer tudo aquilo que as pessoas já dizem da gente sem a gente ser. O personagem vai ser a crente vai ser mal-humorada, vai ser beata, vai ser chata, vai ser uma vilã na história. O filho dela, coitadinho, gay, vai ser um galã, doce coitadinho de pessoa, generoso, entende todo mundo e perseguida pela mãe. Então, a gente acha que, não, eles só estão contando a história. Não estão. Estão, sim, manipulando a história. Eles falam, somos o espelho da sociedade. Detalhe, eu não li o script para saber se é assim, mas eu te garanto que pelo que a Globo apresenta, vai ser assim. Quando estiver passando a novela eu lá, aposto. Você volta, liga pra gente e fala, aconteceu isso. Quando tiver, vai bombar aqui no Antenados essa pergunta. Tem profeta aqui na Terra, hein? Aí a gente volta. Lembra daquele dia antes de começar? A gente falou a verdade. Na verdade, está colocando um pouco de lenha mais na fogueira e acho que pode até mudar o foco um pouco, que esse eu acho que talvez seja o foco de muitos ativistas. Não, isso não é uma briga de leis, é uma briga de igreja evangélica contra os homossexuais. Não tem nada a ver com isso. Eles mostram bons gays na novela, né? Os gays das novelas são sempre pessoas equilibradas, centradas, sensatas, iluminadas, que sempre têm um bom conselho para todo mundo. Bem financeiramente, bem-sucedidas. Ou então oprimido, perseguido por todo mundo, mas aquela pessoa cativante que a gente gosta, né? E isso forma opinião. Eles poderiam fazer a mesma coisa com o crente. Podiam botar um bom crente, bacana, cativante, né, e tal. Ao invés deles acenderem a crise, né, igreja evangélica versus gay, eles poderiam apaziguar, né? Colocar um bom crente, sem relação nenhuma com homossexuais, né? E colocar um bom gay, dizer que existe todo tipo de gente boa e ruim, com ou sem fé, enfim. Mas não, eles vão querer acender essa fogueira. E é ruim que a gente crie essa polaridade, né? Existem dois lados do Brasil, os evangélicos e os homossexuais. Isso é ruim, porque isso não deveria existir. O evangelho não é assim. Não é. O evangelho não é isso. Não é. Eu preferia que fosse evangélico contra corruptos da política, né? Que existisse essa polaridade, né? Infelizmente. E as pessoas enxergam às vezes também evangélicos ou a religião como, olha, tudo tem que ter um sinônimo, um antônimo, como se fosse quente, frio, né, doce, salgado. Então, evangélicos, hoje o pessoal pode falar homossexual, ou evangélicos e mundanos. E não é isso, tem nada a ver. Nós não somos antônimos de quem não aceitou Jesus ou de qualquer. Não, nós somos só evangélicos. E aquela frase também assim, eu gosto de você, mas não gosto da sua prática. Essa frase, muitas vezes, ela é agressiva, porque a pessoa é a prática, é a personificação da prática. Então, nós não simplesmente defendemos a bandeira. Olha, nós amamos você, mas odiamos o seu pecado. Não é nem por aí, meu querido. A gente não vai nem ficar cutucando você e te obrigando, nada disso. A palavra de Deus, que nós seguimos e que nós entendemos, ela é muito simples. Ela diz que a graça é para quem não merece. Ou seja, é para mim que não mereço, é para você, é para você. E é o amor que te constrange. É o amor de Cristo em você que te muda. Então você quer vir, vem do jeito que está, fica aqui com a gente quer abraçar, quer cuidar de você. E à medida que o amor de Cristo
for entrando no seu coração, esse amor será responsável para te conduzir, eu vou dizer assim, ou não, entendeu? Bem sutil, a verdadeira e plena figura de Cristo em você, porque é o Espírito Santo que convence. Então minha obrigação não é chegar assim, olha, eu te amo, mas o que você pratica vai te levar para o inferno. Não é essa a minha obrigação. Eu não quero te convencer. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Eu quero simplesmente te amar. Essa é a função da igreja. E agora vamos ver como é que vai ser esse personagem mesmo. A gente já profetizou aqui, mais ou menos. Última pergunta aqui, não sei se a gente tem tempo ainda, mas a pessoa fala o seguinte, que é interessante essa pergunta. Um crente, um evangélico, pode ser padrinho ou madrinha de batizado de crianças em igreja católica? Essa é a Mariane que está perguntando. Na verdade, está falando o seguinte, eu não vou ir e assistir uma liturgia daquela religião. Eu vou participar, de fato, de uma liturgia que... tem, acho que várias liturgias que, para mim, eu não vejo problema evangélico participar. Vamos para o casamento? Meu irmão, eu vou para casamento judeu, vou para casamento católico, porque eu acredito no casamento e ponto. Mas tem que ser monogamia, né? Tem que ir lá uma mulher chegar, não tem alguns casamentos, tem 5 mulheres, aí eu nem vou também para o casamento. Porém, ela está falando de uma prática que nós evangélicos não somos contra, mas pensamos diferente. Não se batiza a criança, ela não tem consciência. Ela falou assim, é errado eu participar? E imagino eu que a padrinha ou madrinha ou do filho do irmão ou da irmã é uma coisa que também envolve a questão de laços familiares. Na liturgia católica, o padrinho, para ser padrinho ou madrinha de uma criança, tem que ser católico, né? Tem que ser católico porque o papel, para a igreja católica, o papel do padrinho e da madrinha é firmar a criança na fé. Ele é um discipulador historicamente, da criança. É assim. Historicamente. Hoje, só que no Brasil se tornou cultural. Né? O meu melhor amigo vai ser padrinho do meu filho, né? E não tem nada a ver com a religião. Eu acho que pode ser uma grande estratégia do evangélico, né? Pô, você é padrinho do teu filho, legal, mas eu vou discipular ele. Eu vou dar os presentes que eu quiser no aniversário, eu vou dar Bíblia para ele, eu vou orar por ele, eu vou convidar ele para minha casa, ele vai para a igreja comigo, então vai lá. Totalmente de acordo. Entendeu? Para aqueles que acreditam naquela coisa da espiritualidade, que você precisa ter autorização para governar o espiritual, não sei o quê, você está tendo ali naquele momento. Entendeu? Os pais estão dando para você, oficialmente, a autorização para você ser um pai espiritual. Mas você estando lá, criança. você não está concordando com o que está acontecendo, não necessariamente? Você tocou no eu assunto... concordo, tem que batizar a mesma criança por aí. Mas você sabe por quê? Eu vou levar a criança. Eu vou um pouco além, porque a gente está falando, às vezes, de participar de práticas religiosas de outra religião, mesmo a gente não concordando. É muito fácil a gente, às vezes, fazer isso e comparar, talvez... o protestantismo, vamos dizer assim, com o catolicismo, porque são religiões cristãs, né? Embora tenha a base quase a mesma. Porém, quando a gente pensa em religiões afrodescendentes e outras mais ocultas, como é que você acha? Vamos lá no terreiro que a gente vai fazer um passe para batizar essa criança. A gente já enxerga diferente. Por quê? Porque a gente não é muito oculto para a gente. Como é que vocês pensam já em outra religião? O mesmo caso, o batismo de uma criança numa religião um pouco mais oculta. Vocês acham que ainda... Não, vou lá ser padrinho dele. Eu conversaria com meu amigo e diria para ele, cara, você acha mesmo que um cristão, né, deva ser padrinho de uma criança que está sendo oferecida, né, no espiritismo? Você acha que existe compatibilidade entre isso? Se ele me dissesse, não, cara, eu não quero que você participe da questão religiosa, né, mas eu gostaria que você fosse padrinho do meu filho. Pô, o que esse cara viu em mim, né, para querer ser padrinho do filho dele? Cara, eu acho que eu seria. Em qualquer tipo de religião, talvez? Em qualquer religião. Eu diria, olha, cara, eu não estou concordando com isso aí, mas eu vou ser padrinho do teu filho de verdade. Mas se tu me convidou para fazer uma influência na vida dele, é complicado. Aquela coisa, se o teu amigo está combinando, no mínimo ele te conhece, ele conhece os seus ideais. Ninguém te chama, te encontrou na rua e falou que quer ser padrinho do meu filho. Porque ser padrinho tem um sentido de que se eu morrer, você assume o meu filho. Uhum. Você vai ser o pai. Na ausência do pai dele, é você que manda. E ele é criado entendendo isso. Pelo menos esse, que eu saiba, é o sentido do padrinho dentro da igreja católica e no espiritismo. Por batizar criança, algumas igrejas evangélicas batizam criança. Algumas igrejas cristãs evangélicas, congregacional, presbiteriana, batizam crianças. Entendeu? Faz a profissão de fé quando está na idade da maturidade. Mas concordo. Sim, então, se você, sabendo que eu sou pastor, principalmente, quer que o seu filho, que está recebendo um passe lá, eu tenha a oportunidade de ensiná-lo no caminho do Senhor, meu querido, joga no peito. Sim.
Então o crente não tem que ter medo de nada. Cara. Não vamos ser exclusivistas. Pastores, obrigado aqui, foi muito bom. Somos 3, mas o papo fluiu, foi rápido, passou o tempo, dá pra gente fazer mais um programa inteiro. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, querido. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados no Geral. Tchau, tchau.